Deus. Eterno Deus e soberano Pai, poder que há no teu santo nome, Deus, nesta manhã de segunda-feira, meu Deus, eu te peço, meu Senhor, uma revelação, Pai, nesta palavra, que se conta no Evangelho de João, capítulo 8, versículo 32. Louvado seja Deus. Pai, eu te peço a tua confirmação, a tua palavra, meu Deus, que não pode ser substituída por nada. Que nesta manhã, meu Deus, que o Senhor venha, meu Deus, revelar algo através da tua palavra, sabendo, meu Deus, que os vasos são fragilizados, mas o Senhor é o oleiro, é quem tem a palavra. Sem ti, meu Deus, nada poderemos fazer. Pai da glória, nesta manhã de segunda-feira eu te peço a tua cobertura celestial. Que o Senhor venha, meu Deus, neste momento, Pai, revelar este versículo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. E diz assim a palavra do Senhor no Evangelho de João, capítulo 8, versículo 32. Diz assim a palavra de Deus: E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Louvado seja Deus. Quando a palavra de Deus no Evangelho de João, capítulo 8, versículo 32, está dizendo: E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Jesus está falando sobre conhecimento. Louvado seja Deus. Sobre conhecer Jesus, sobre conhecer também o mundo espiritual. Jesus está dizendo no versículo 32 do capítulo 8 de João: E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade é Jesus. Jesus disse no mesmo Evangelho de João, capítulo 14, versículos 5 ao 6, ele disse: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele disse: Ninguém vem a meu Pai se não for por mim. Sem Jesus não tem verdade. Ele disse: Eu sou. Ele disse: E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade está em Jesus. Está falando sobre se aprofundar na verdade. Quando diz neste versículo: E conhecereis, ele está falando que nós temos que se aprofundar na verdade. Para nós poder ser conhecedor da verdade, é preciso que nós se aprofunde na verdade. E quem é a verdade? A verdade que ele está falando é que ele está mandando nós buscar a verdade. É que nós buscar aprender a verdade. Com esta verdade, louvado seja Deus, nós venceremos todas as lutas. Precisamos ter conhecimento. O versículo está dizendo, quando ele diz e, ele está falando sobre conhecimento, sobre busca. Nós temos que buscar para nós aprender. Louvado seja Deus. A palavra de Deus diz que o apóstolo Paulo, louvado seja Deus, passou mais ou menos uns 14 anos fazendo missão para poder ser Paulo. Temos que se aprofundar na verdade. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Jesus disse: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. O mesmo evangelho, neste mesmo evangelho, ele está dizendo também, no capítulo 11 do Evangelho de João, versículo 25, ele está dizendo: Eu sou a ressurreição e a vida. E ele está dizendo: Quem crê em mim, mesmo que esteja morto, viverá. Versículo 26 do mesmo Evangelho de João, ele está dizendo: E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Nunca morrerá. Ele vai falar sobre a vida eterna. A vida eterna, ela é fundada através de conhecimento. Ninguém chega à vida eterna sem conhecer Jesus.
quando Jesus está dizendo: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, ele está falando que nós temos que reconhecer Jesus como suficiente Salvador da nossa vida. Sem conhecimento nós não entraremos nas portas celestiais. Temos que conhecer Jesus, louvado seja Deus. E nós só conhecemos Jesus quando nós nos aprofundamos nas Escrituras Sagradas, louvado seja Deus. No livro de Oséias, capítulo 4, versículo 6, vai dizer que tem um povo que sofre, porque lhe falta o conhecimento. Sem o conhecimento, nós não somos nada. Sem o conhecimento, nós poderemos ser enganados por qualquer pessoa. Por isso que Jesus está dizendo neste versículo 32, que é o versículo da leitura desta manhã. Ele está dizendo: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. É dia após dia, queridos e amados irmãos, é dias após dias que nós aprendemos. Nós aprendemos em buscar. Às vezes nós não queremos buscar a Deus. Como é que nós buscamos a Deus? Nós não buscamos a Deus quando nós gritamos em voz alta. Nós não buscamos a Deus apenas quando nós pulamos. Mas nós buscamos a Deus quando nós oramos em silêncio também. E nós pedimos uma revelação da parte de Deus e pedir conhecimento a Deus. Quando nós pedimos conhecimento a Deus, Deus vê que nós quer aprender. Nós temos que aprender primeiro para nós poder ensinar alguém. Louvado seja Deus. A gente vê, queridos e amados irmãos, muitas pessoas ensinando antes de aprender. Eu gostaria de mandar até esse vídeo para que você assistisse, se eu pudesse. Você será alcançado por esse vídeo, porque é importante isso. Muitas das pessoas querendo ensinar, se ainda não aprendeu. O versículo 32, ele está falando sobre profundeza de ensino. Ele está dizendo: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Nós temos que se libertar primeiro, para nós ensinar o caminho para alguém. Ensinar sobre a vida eterna. Porque a vida eterna, sem Jesus ninguém chega. Os portões celestiais, as portas celestiais. Quando Jesus disse em João 14, 5 ao 6, ele disse que eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele é o consumidor da fé. Ele é o único mediador entre o homem e Deus. Ele é o único mediador entre o homem e Deus. Sem Jesus não tem salvação. Mas todas as pessoas que ensinaram esta verdade sofreram. Porque a verdade, ela liberta. E a verdade transforma. E a verdade, ela só está em Jesus. É por isso que ele diz que se verdadeiramente tiver em vós, eu estarei em vocês. Não há como eu estar na verdade se eu não estou em Cristo. A palavra do Senhor, ela vai dizer que todo homem é mentiroso. Mas temos que saber explicar isso. Porque a minha verdade não é a verdade de Deus. Ele diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Mas a verdade que ele está falando é a verdade que liberta. Ele está dizendo: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quem é esta verdade? Não é a verdade que está em qualquer uma pessoa. Uma pessoa, por mais verdadeira que seja. Mas esta verdade que está falando é espiritual. Está falando sobre libertação de alma, sobre o mundo espiritual. Está falando sobre libertação. Uma pessoa ser liberta de todas as legiões demoníacas e também saber se defender nos momentos difíceis, quando a angústia vier, quando as legiões nos atacar, para que não venham procurar os deuses errados,
quando o texto está dizendo: e conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, nós temos que se encostar a Cristo, nós temos que se encostar à Bíblia Sagrada, o livro santo que tem a palavra, para que nós venhamos aprender. O livro está nos ensinando que nós temos que se aprofundar em Jesus. A verdade é Jesus. E muitos textos nós vemos, louvado seja Deus, neste mesmo livro de João, Jesus falando que Ele é o único, aleluias. Quando nós abrimos neste mesmo Evangelho de João, a palavra de Deus, no capítulo 10, do versículo 9, Jesus diz: eu sou a porta, louvado seja Deus. No mesmo Evangelho de João, capítulo 11, versículo 25, ele diz: eu sou a ressurreição e a vida. Ele diz: aquele que crê em mim, mesmo que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Viver é crer, e ver é andar com Jesus. Todas as pessoas que andaram com Jesus sofreram as consequências da verdade. Toda verdade tem suas consequências. Mas as consequências da verdade é a vida eterna. O sofrimento de sofrer pela verdade, o privilégio é o dom gratuito de Deus, é a salvação. Mas o salário do pecado é a morte. Louvado seja Deus. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. E como poderemos conseguir a vida eterna? Através da palavra. Quero encerrar nesse versículo 32, que está ensinando como nós podemos ganhar a salvação. Se aprofundar na verdade, ele diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E quem é a verdade? Aleluia! Pilato fez essa pergunta para sua esposa quando crucificou Jesus. Ele perguntou quem era a verdade. Aleluia, Jesus! Porque Jesus falou para ele sobre a verdade. Em João 14,6 ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Fica com esse vídeo. Glória a Jesus, louvado seja Deus.